Novo imposto para investimentos no exterior. Será que ainda vale a pena investir diretamente no exterior? A gente teve no dia 30 de abril de 2023, domingo à noite, a publicação da medida provisória 1171, que justamente trata sobre esse aumento de imposto no exterior. E eu vou explicar tudo aqui nesse vídeo para você, quais são todos os detalhes, o que já mudou, o que não mudou, o que pode mudar, o que não pode mudar, o que eu acredito que é melhor a ser feito a partir de agora. Só antes da gente entrar exatamente no tema do vídeo, eu quero que você mande aqui embaixo nos comentários para mim. Você já investe no exterior, sim ou não? Manda para mim. Você investe no exterior, sim ou não? Quero ver quantos de vocês estão investindo lá fora e quantos ainda estão com esse viés de investir somente no Brasil. E um último pedido rápido antes da gente entrar no tema do nosso vídeo de hoje, tá? Se você já me acompanha por aqui, eu quero que você faça uma coisa muito rápida, muito simples, mas que ajuda muito que o nosso trabalho chegue para mais pessoas. Toca aqui embaixo no gostei. Você sabe que eu vou aprofundar aqui, que eu não vou ficar de conversa fiada, então toca aqui no gostei nesse momento do vídeo, porque assim o nosso vídeo vai para mais pessoas, você motiva a mim e a minha equipe, faz o nosso trabalho chegar para mais gente, a gente consegue ajudar mais pessoas, tá bom? Te agradeço por isso e vamos lá. Primeiro ponto importante, nada mudou até o momento. Tem muita gente eufórica com medo. Relaxa, nada mudou, tá? Por quê? A nossa Constituição traz que medidas provisórias que geram implicações tributárias precisam passar pelo Congresso em até 120 dias, são 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, e aí elas precisam se transformar em lei para aí então elas entrarem em vigor, qualquer medida provisória que gere implicação tributária. Mas eu vou te explicar aqui qual que é esse grande projeto, tá? Que surgiu como uma moeda de troca em relação ao aumento da isenção de imposto de renda, né? A gente tinha a isenção do imposto de renda para pessoas que recebiam até cerca de R$ 1.900 por mês. Isso aumentou ali para um pouco mais de R$ 2.500 por mês. E uma moeda de troca foi justamente criar um novo imposto, né, para o governo não perder a arrecadação. Aqui está uma das grandes fragilidades, um dos grandes problemas do nosso arcabouço fiscal que foi apresentado há pouco tempo, porque ele não trata de corte de gastos, ele trata de aumentar a receita. E muitas vezes, para você aumentar a receita, o que você tem que fazer? Aumentar imposto. Já tinha antecipado isso para vocês. Mas vamos lá, vamos tratar dessa medida provisória, entender o que é que pode mudar e o que é o melhor a ser feito se essa mudança realmente se efetivar, né? Se realmente o Congresso aprovar essa medida provisória e transformar ela em lei. O que acontece? A gente tem que separar em duas partes, né? Investimento exterior, basicamente você vai ter um tipo de imposto, uma forma de tributação para recebimento de dividendos e uma outra tributação para ganho de capital. O que é dividendo? Parte dos lucros das empresas que distribuem para os seus acionistas, tá? Ou se você investe no ETF, você é um cotista, você recebe esses dividendos também. Ganho de capital seria você comprar uma ação por $10, por exemplo, e você vender essa ação por $20, o seu ganho de capital foi de $10, né? Porque você vendeu por 20 algo que você comprou a 10, então você lucrou 10. E aí tem uma tributação específica para isso. Como que é hoje e como que muda, como que fica com essa medida provisória caso se transforme em lei e caso entre em vigor? O imposto sobre dividendos, hoje a gente já paga diretamente na fonte 30%, que é o imposto cobrado diretamente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, essa tributação dos dividendos, para quem investe diretamente, pessoa física, abriu uma conta numa corretora lá fora e está investindo em ações, ETF, seja lá o que for, você pagaria, né, pela nossa legislação, até 27,5%, entraria naquela tabela progressiva de imposto de renda, a depender de quanto que você recebe de rendimentos. Só que como a gente já paga 30% no exterior, né, você pode compensar esse 30% do máximo que você pagaria aqui, que seria 27,5%. Então, na prática, você não paga nada aqui. Você paga tudo lá fora, diretamente, já descontado na fonte. Então, em tese, não muda nada para essa questão do pagamento dos dividendos, tá? Porque se a gente tiver uma cobrança, eu vou mostrar para você o que muda ali, a questão dos percentuais. Se a gente tivesse uma cobrança adicional aqui no Brasil de 15%, quem sabe até 22,5%, a gente teria um pagamento de imposto superior a 50% dos ganhos. Eu acredito que isso seja muito inviável de acontecer e muito difícil de passar no Congresso, né? Você pagar mais da metade do dividendo de imposto de renda. Então, eu não acredito nessa ideia da bitributação. Você paga imposto de 30% lá e até 22,5% aqui. Acredito que o Congresso jamais passaria isso, tá? Tem gente que investe no exterior por meio de ETFs irlandeses, por conta de acordos que existem tributários e vantagens tributárias. Quem investe por meio de ETFs irlandeses, aí sim teria um impacto em relação a esses dividendos e perderia toda essa atratividade de você investir por meio do mercado irlandês. Então, em relação a dividendos, eu, Vinícius, acredito que não mude nada, absolutamente nada, tá?
Agora, em relação a ganho de capital. Como que funciona hoje, né? Hoje você paga, tem uma tabela progressiva de imposto de renda, mas para ganhos de capital de até 5 milhões de reais, você tem que pagar 15% do seu lucro, certo? E existe uma lei de 1995, a lei 9.250 de 1995, que ela nos dá uma isenção de imposto de renda para vendas de até 35 mil reais por mês. Então, olha só como que funciona hoje. Se você vender até 35 mil reais por mês em ativos no exterior, você não precisa pagar nada de imposto de renda, independente de quanto você tiver de lucro, tá? Agora, se você vendeu mais de 35 mil reais dentro do mesmo mês e obteve um lucro de ganho de capital de até 5 milhões, você tem que pagar 15% desse lucro como imposto de renda, e aí se for mais de 5 milhões, vai ter algumas outras faixas que você vai pagando um pouco mais de imposto percentualmente falando, tá? Isso é como é hoje. Como que fica no futuro caso a gente tenha essa medida provisória se transformando em lei? Você tem, deixa eu até colocar aqui na tela, a medida provisória, porque o texto ele é extremamente confuso, é um texto que, sim, que parece que foi redigido, não posso falar o que eu tinha pensado em falar agora, mas ele foi muito mal redigido. E a gente vê aqui, ó, nesse artigo 2º já, ó, a pessoa física residente no país, no Brasil, computará a partir de 1º de janeiro de 2024, então o foco é isso começar lá no ano que vem, não é agora, então fica tranquilo, de forma separada dos demais rendimentos e dos ganhos da capital na declaração de ajuste anual, os rendimentos do capital aplicado no exterior, nas modalidades de aplicações financeiras, lucros e dividendos das entidades controladas e bens e direitos de objeto de trust. Os rendimentos de que trata o caput ficarão sujeitos à incidência de imposto de renda retido na fonte no ajuste anual pelas seguintes alíquotas, não se aplicando nenhuma dedução da base de cálculo. Isento, não paga nada de imposto de renda se você tiver um rendimento, e dentro desse rendimento você tem ganho de capital e dividendos, então você não paga nada, 0%, certo? Se você tiver rendimentos que não ultrapassem 6 mil reais durante o ano todo, tá? Inciso 2º, você paga 15% se você tiver rendimentos no exterior entre 6 mil e 50 mil durante o ano. E você paga 22,5% se você tiver rendimentos que ultrapassem 50 mil reais, somando ganho de capital e dividendos, tá? Eu não acredito, embora a medida provisória trate como rendimento, somando ali a questão dos dividendos e ganho de capital, eu não acredito que a gente vai pagar 30%, como eu comentei, que é o imposto lá fora, mais 22,5%, mais 15% aqui no Brasil. Seria completamente inviável, acredito que o Congresso não passe isso, tá? Mas, para ganho de capital, o que mudaria? Mudaria exatamente isso, tá? Se eu vender, se eu tiver um ganho, no ano, entre 6 mil e 50 mil, eu pago 15%. Se eu tiver um ganho que ultrapasse 50 mil reais no ano, eu pago 22,5% desse rendimento, desse ganho, como imposto, tá? Só que, o que acontece, né? A gente tem, em nenhum momento aqui dessa medida provisória, a gente tem uma alusão à lei que nos garante a isenção do imposto de renda. Deixa eu colocar aqui para você, tá? Aqui, ó, no artigo 22 dessa lei, que é a Lei 9.250, de 1995, a gente tem aqui, ó, fica isento do imposto de renda o ganho de capital oferido na alienação de bens e direitos de pequeno valor, cujo preço unitário da alienação, no mês em que esta se realizar, seja igual ou inferior a 20 mil reais, que é a nossa isenção do imposto de renda que a gente tem aqui para ações, e 35 mil reais os demais casos que aí se enquadrariam os investimentos no exterior. Então, claro, está muito mal redigida essa medida provisória, então não tem muito como a gente saber, mas em tese, como não tem uma alusão direta dizendo assim, ó, que a isenção do imposto de renda de 35 mil reais ela caiu por terra por conta dessa nova regra, talvez a gente ainda tenha esse limite de 35 mil reais em vendas que a gente vai ficar isento do imposto de renda, justamente porque a medida provisória não trata especificamente dessa questão e não diz que anula o disposto no artigo 22 da Lei 9.250 de 1995. Tá? Entretanto, sabemos que juridicamente, né, uma regra tributária nova, ela acaba se sobrepondo à regra tributária antiga. Então, pode ser que por interpretação, por entendimento, morra e caia por terra essa isenção que a gente tem para vendas de até 35 mil reais por mês, e isso seria um dano. Isso seria um dano realmente que aconteceria para os investidores, para quem investe como pessoa física. E seria o único dano.
O único dano. Por quê? Sobre dividendo a gente já paga 30%. Então uma alíquota de 22,5% não faria nada. Só se tiver bitributação, que é um negócio muito difícil de acontecer na minha visão. Mas aqui, esse pode ser um possível dano potencial. O grande problema mesmo, eu acredito que é exatamente onde o governo quer atacar, são naquelas pessoas que têm empresas lá fora, que têm trusts, que têm offshores, que são empresas no exterior. E aí, uma forma de ter uma otimização tributária é você, por exemplo, você tem lá $500 mil investido no exterior, 10 milhões de dólares investido no exterior. O que você faz? Você abre uma empresa lá fora, um paraíso fiscal, e aí enquanto o dinheiro estiver circulando dentro da offshore, você não paga imposto de renda. Então você comprou ações da Apple, sei lá, a $100. E aí você transformou esses $100 em $20 mil. O que vai acontecer? Você tem que pagar quanto de imposto de renda na hora de vender essa ação da Apple? Nada, zero. Você só vai pagar imposto de renda quando você distribuir parte dos lucros da offshore para os acionistas daquela empresa, tá? E aí isso aqui mudaria e é uma afronta direta justamente para quem tem offshore, para quem tem trust, porque basicamente o que essa medida provisória está fazendo é igualando a tributação da pessoa física para offshore e tirando toda a vantagem que hoje existe na offshore. Então, a offshore, a partir de agora, ela teria que pagar até 22,5%. Poxa, para você abrir um offshore, geralmente você vai ter um ganho maior que de R$50 mil por ano. Você vai ter um capital que com qualquer investimento meia boca, você vai ter um ganho superior a R$50 mil por ano. Então, nesse caso, para quem tem offshore, e isso vai ser impactado fortemente, porque você sai de pagar de zero e começa a pagar 22,5% na veia, então você perde 1/5 da sua rentabilidade. Só que tem um ponto importante, tá? No Congresso, existem muitos políticos que têm offshore, tanto no Senado quanto no Congresso. E eles usam todos esses artifícios tributários justamente para eles pagarem menos imposto de renda. Eles sabem muito bem como as coisas funcionam. E é por isso que eu acredito que essa medida provisória ela vai ser bastante modificada, certo? Bastante desidratada para ela conseguir passar. Eu acredito que ela passe e se transforme numa lei? Acredito que passe e se transforme numa lei, mas vai mudar muita coisa aqui. Por que eu acredito que passe? Porque a justificativa é muito apelativa. Precisamos desse imposto para conseguir aumentar a isenção do imposto da renda da pessoa física. E os políticos eles não vão querer ir contra uma medida provisória que ajuda a aumentar a isenção do imposto da renda que vai beneficiar tantos milhões de brasileiros. Entende? Então, a justificativa ela é muito apelativa. Só que vai mexer no bolso dos próprios políticos e de vários empresários que apoiam esses políticos. É por isso que eu acredito que isso aqui não vai passar do jeito que está. Toda essa questão da tributação para as offshores, toda essa questão do imposto alto, bitributação, acredito que isso vai cair por terra, assim como há décadas a gente tem essa questão da tributação dos dividendos, sai ou não sai? Tributação dos dividendos das ações, fundos imobiliários. Sempre esse negócio entra em pauta e se tira de pauta. Entra em pauta e se tira da pauta. Isso é há décadas. Há décadas. Desde que surgiu a isenção de dividendos, lá em 95, a gente tem essa ameaça de que vai voltar a tributação dos dividendos e passaram-se quase 30 anos e nada aconteceu até hoje. E eu tenho 2 recados finais e práticos para você agora. Primeiro desses recados, tá? Se a gente efetivamente tiver essa medida provisória se transformando em lei da pior forma possível, você pagar 50% de imposto, 30% nos Estados Unidos e até 22,5% aqui no Brasil para receber dividendos lá do exterior, se você tiver que realmente morrer, cair por terra essa isenção de imposto de renda para vendas de até R$35 mil por mês no exterior, se passar da forma mais crítica possível, eu tenho um recado para te dar. É nesse ambiente que você tem a necessidade de investir mais dinheiro ainda no exterior. E aí você pode pensar, Vinícius, por quê que você está falando isso? Isso aqui é muito sério. Isso aqui se trata não de rentabilidade, isso aqui se trata de sobrevivência, tá? Quando um governo, quando um político, quando um país começa a dificultar a retirada ou desincentivar a retirada de recurso do seu próprio país para o exterior, essa é uma medida desesperada. Essa é uma medida similar ao que se faz na Argentina de você colocar um limite para você conseguir enviar dólares para fora da Argentina. Você tem um limite hoje de $200, só pode sair com $200 por mês, não tem como fazer mais do que isso. Isso por quê? Porque é uma medida desesperada para tentar salvar a economia e a gente sabe que a gente analisando qualquer país do planeta, sempre que você coloca barreiras para o dinheiro sai mais rápido por meio de outros dutos que você consegue usar como artifício. Então, se a gente tiver essa piora, muita gente grande, para não pagar 50%
50% de imposto, vai sair do Brasil, vai fechar a empresa, o desemprego vai aumentar, a inflação vai explodir, você vai ter falta de produtos. É um caos danado. Então, assim, se a gente realmente tiver uma piora tributária desse tamanho, o que eu diria para você? Por mais que você pague mais imposto, faz muito sentido você enviar ainda mais dinheiro para o exterior, porque é natural que a nossa moeda se desvalorize absurdamente num cenário como esse, por conta da falta de confiança nas instituições, por conta da falta de credibilidade, por conta de todas as falhas econômicas que essa própria medida provisória traz se ela for usada da forma mais radical. Então eu, Vinícius, vou mandar muito mais dinheiro para o exterior se essa tributação for muito superior. Saiba disso. E por quê? Porque a nossa moeda deve desvalorizar muito. Se a gente pegar a Argentina, o dólar subiu 2.300% nos últimos 5 anos. Eu não digo que vai subir 2.300% em 5 anos aqui no Brasil, mas dobrar, triplicar, quadruplicar é muito tranquilo. E se você tiver o dólar quadruplicando, moedas fortes em geral, não necessariamente, não só o dólar, você vai ter euro, libra e tudo mais, por conta da desvalorização da nossa moeda, por conta da falta de confiança, o que acontece? É melhor você pagar 50% de imposto, só que ganhando numa moeda que vale 4 vezes mais, do que você pagar 15% de imposto numa moeda que não vale praticamente nada. E um outro aviso importante, tem muita água para rolar. Isso vai passar no Congresso, isso vai ser discutido, isso tem comissão especial. Então tem um monte de burburinho que vai começar a surgir agora nos próximos tempos. Isso só vai poder ser aplicado a partir do ano que vem. Então deixa para sofrer depois, deixa para sofrer se esse negócio realmente for votado, se passar da pior forma possível. Você não tem com que se preocupar agora, tá? Não tem com que se preocupar agora. Anunciei para vocês no ano passado, fim do ano passado, que eu estava aumentando a minha parcela no investimento no exterior e eu estou aumentando e não vou parar de aumentar não. Inclusive, nesse mês eu fiz 2 aportes, eu não fiz só um aporte. Nesse mês eu já fiz 2 aportes, aproveitando, inclusive hoje, que o dólar bateu aí na casa dos 4,90 e pouquinho, fiz um aporte extra para aproveitar o câmbio que está a nosso favor. O dólar agora está 4,93, eu fiz o câmbio quando estava 4,92, bateu e, enfim, deve ter voltado agora há pouquinho. E agora respondendo a pergunta, será que ainda vale a pena investir diretamente no exterior? Sem dúvida nenhuma. Principalmente se essa medida provisória se transformar em lei da pior forma possível. Aí é mais importante ainda, mesmo pagando mais imposto, porque a nossa moeda, sem dúvida nenhuma, vai desvalorizar absurdamente por conta dessas medidas que não tem nenhum cabimento econômico. Investir indiretamente no exterior por veículos brasileiros, eu considero sim um grande risco e você não ganha nada em termos de segurança e diversificação. Só você ganha talvez um pouquinho em percentual de rentabilidade, só que você corre um grande risco da nossa moeda se desvalorizar e quem sabe até esses veículos serem atacados por conta de uma grande desvalorização da moeda, tá bom? Se fez sentido para você esse vídeo, toque embaixo em gostei, compartilhe com seus amigos, manda aqui nos comentários se você está investindo no exterior ou não. Manda aí para mim, você já investe no exterior ou não? Aproveite, se inscreve no canal, ativa o sininho, te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.